Cultura Geral. Apoio. UniBH Vestibular 2020, prova 30 de novembro. Inscreva-se unibh.br/vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais, mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, muito boa tarde. Começando agora mais um programa Cultura Geral. Estava meio agarrado aqui, nós estamos tirando um pouquinho da ferrugem, que semana passada não teve programa, então acabou que deu uma atrasadinha no programa, mas a gente está aí para fazer esse papo super interessante relacionado ao direito societário, ao direito empresarial, às novas relações, né? Desse modo empreendedor, né? Eu sempre tenho falado aqui que a gente está mudando a forma de enxergar o trabalhador, né? O trabalhador passa a ser colaborador e agora também empreendedor. Então a gente precisa pensar e discutir toda essa volatilidade das relações humanas, principalmente no mercado de trabalho, né? No mercado de trabalho, no mercado empresarial e também nas relações societárias, né? Para bater esse papo sobre startup, direito societário, essa nova relação, eu trouxe aqui o meu amigo Lucas Moreira. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber para a gente trocar essa ideia, meu amigo. Fomos parceiros lá da Milton Campos, fomos contemporâneos da Milton Campos, e é muito importante a gente tratar desse assunto, e é um prazer te receber, Lucas. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, fico muito feliz. Realmente é isso. Hoje as relações mudaram, né? Seja no direito, seja na forma com que as empresas encaram o mercado de trabalho, o segmento que elas estão inseridas mudou. E a gente tem que acompanhar. No direito, eu atuo com direito societário, né, coordeno um escritório de advocacia aqui em Belo Horizonte, e a gente tem um viés muito forte com startups, né, aquelas que, para quem já é do segmento, aquelas que estão no estágio early stage growth, né, que estão começando a crescer e pagar as contas, e também empresas consolidadas, construtoras, empresas familiares, mas o que a gente consegue ver a máxima hoje é se adaptar, entender, interpretar a legislação, ver como que eu posso agir como um facilitador nas relações. E é isso que me pauta, isso que pauta o escritório e que eu acho que tem que pautar todos nós que atuamos no direito, que é entender que a gente tem que desburocratizar as relações, seja no mercado, seja entre os colaboradores nas empresas. Porque é isso que vai movimentar, isso vai fazer o país voltar ao crescimento que todo mundo quer. Ô Lucas, adaptar esse empresário, eu estava conversando com o Thales Cata Preta teve aqui numa outra oportunidade, e a pauta dele foi siga o caminho que te faz feliz, né? Então, assim, e ele estava falando, a gente em outra conversa, em outro recorte, ele estava falando assim, o meu cliente futuro é o filho desse empresário já consolidado, que vai estar aí na casa dos 30 anos, ou já está na casa dos 30 anos. Entender o mundo jurídico e entender toda essa nova relação é fundamental para poder conseguir dar um atendimento de qualidade para esse empresário que está chegando agora no mercado? Certamente. Já está consolidado, mas ele está herdando esse modus, né, empresarial, né? Essa que é a máxima hoje, com certeza. É entender que quando você sai da faculdade, você ainda é muito novo, né? Então você tem aquela imagem que aquela teoria que você aprendeu na faculdade vai ser exatamente aquilo que você vai aplicar no seu dia a dia no mercado de trabalho. E existe que virar uma chave, né? Você tem que deixar de ser estagiário e passar a ser um advogado. Uhum. E enquanto advogado entender que as relações mudaram, que o direito, a legislação do Brasil é imensa, é vasta, mas em contrapartida ainda é retrógrado. Não teve atualização que deveria ter ocorrido, porque a maioria dos legisladores ou não entendem, infelizmente, ou não entendem de direito, ou realmente não se inseriram no mercado de trabalho ao ponto de entender quais são aquelas fragilidades e aquelas demandas reais que os empresários enfrentam. Uhum. O que mais me faz crescer, e ainda estou engatinhando dentro da profissão, mas o que já me fez conquistar algumas coisas é entender que o meu cliente é o meu patrão. O meu grande patrão sempre foi meu cliente.
É entender quais são as demandas que ele me passa, quais são os problemas que ele enfrenta, e entender também a dor que ele está, que é para ontem. Então, se eu precisar abdicar em alguns momentos da vida pessoal, se eu precisar virar as noites no escritório, isso daí não é para o inglês ver, nem para o colega de faculdade ou o colega de Instagram das redes sociais, que a gente está tão dependente, mas isso aí é um parêntese, né, que eu não vou adentrar, mas enfim, é entender que se você tiver que realmente virar uma noite, se você tiver que ir além, estudar mais para poder resolver um problema do empresário, é aquilo ali que vai te garantir, tanto naquele local, naquele escritório ou em qualquer empresa que você estiver, você conseguir vencer e crescer no mercado está tão saturado, é isso. É entender a dor do empresário. Desculpa o termo, mas ter tesão por aquilo ali. Hoje, quando dá certo com um cliente, quando um projeto dá certo, quando eu vejo que eu consegui realmente mudar a situação de um empresário, de uma empresa que estava numa dificuldade ou precisava de um aporte de investimento, já que eu atuo tanto com startup, é entender que aquilo ali é o que realmente me move, é para aquilo ali que eu formei. E sem demagogia, é aquilo ali que realmente me move, e o sucesso vai ser consequência, né? O empresário vai ter que também, esse que está um pouco mais velho, ou aquele que também está vindo com a visão mais tradicional, ele vai ter que se adequar a essa nova forma de relação também, não só jurídica, mas a forma jurídica hoje ela está envolvida com várias áreas dos saberes, dentro das empresas, na relação humana. Esse empresário vai ter que se adaptar a isso também? Com certeza. Esse é o grande desafio que ele enfrenta. É por isso que tem tanta governança corporativa, tanto esse planejamento para a mudança daquele mindset, né? Daquela mentalidade que ele tinha, porque é muito comum você ouvir um empresário mais antigo, aquele empresário mais tradicional, que já está há mais tempo no mercado, falar, poxa, eu ergui essa empresa aqui com o meu suor, eu sempre fiz dessa forma. Não é agora que eu vou mudar. Só que ele não entende que ele tem que entender, e agora começa a ter uma virada de chave da cabeça dele, e as gerações, os filhos, a segunda, terceira geração, já vem com essa consciência que hoje é tudo muito mais sincronizado. Hoje tem convênios entre Receita Federal, Banco Central. Hoje, para uma autuação chegar e para cruzar os dados de uma empresa com essa financeira, e dentre tantas outras ferramentas que as autoridades administrativas, né, fiscais têm, é muito fácil. Então, o que ele fazia que estava dando certo, precisa mudar, porque senão a conta vai vir forte e o boleto cada dia vai comendo mais juros, né? Então, em cima disso, os empresários já entenderam. Os empresários tradicionais, principalmente de Minas Gerais, que ainda é muito... A gente atua, o escritório que eu sou coordenador, tem uma atuação muito forte em São Paulo. O empresário de São Paulo, ele é um pouco diferente do mineiro, ele é um pouco mais objetivo e dinâmico. Ele entendeu um pouquinho antes da gente que é necessário ele ver que o mercado dele está mais dinâmico, os concorrentes vão superar aquele produto ou aquele serviço dele mais rápido, então ele precisa ter alternativas inovadoras. É isso que a startup faz, ela pega uma dor de mercado e soluciona para ontem. Ela tem que, ou pelo menos explora aquilo ali. E aí no caminho vai fazendo vai solidificando, né? Fortalecendo os pilares dela. Então, enfim, em síntese, o empresário hoje ele precisa entender que o mercado dele está mais dinâmico, não dá para cometer os erros que ele cometia no passado, porque hoje as autoridades pegariam muito mais fácil. Ele entender também o que eu consigo tornar mais inovador e ampliar, seja o meu produto ou serviço. E as gerações que estavam, segunda, terceira geração daquela, que vão assumir o comando das empresas, no trabalho de governança, que muitas vezes até vários escritórios bons, o próprio Tarso Cata Preta, que foi meu professor, é realmente um profissional diferenciado. O que eles fazem lá e que a gente faz, os bons escritórios fazem também, é apoiar o empresário nesse momento, que às vezes você tem que ser muito mais um conselheiro do que um advogado. É entender, ajudar na preparação, identificar para eles, olha, a sua segunda, a sua terceira geração veio com uma construção forte, técnica, ela vem com um preparo, ela entende do seu chão de fábrica, então ele tem condição realmente de assumir o poder, ou não, ou falar com ele, olha, precisa de mais um tempo, tem que dar um passo atrás aí nessa sucessão familiar e procurar um profissional do mercado. E aí sim, né, fazendo com que a empresa tome um outro rumo mais inovador. Foi o que a Magazine Luiza fez, né? A Magazine Luiza, ela, além de criar um hub lá de inovação para poder dinamizar as relações, ela também colocou um CEO que não é da família. Era um geek, né, um nerd que realmente tinha um conhecimento muito bom de mercado
perdão, e que auxiliou nesse desenvolvimento da empresa. É o que tem que verificar. Então, o advogado, nesse ponto, ele é um conselheiro, né? Ele atua de uma forma profilática. O advogado está virando um CEO também? O advogado está virando CEO. O advogado está virando CEO porque a gente começou a ser advogados de negócio, né? Para a gente entender a dor do cliente, você tem que realmente estar lá no chão de fábrica dele. Entender o que ele faz, e ali também você tem que atuar muitas vezes. Para eu ter tempo de ir para dentro das empresas, procurar auxiliá-los junto a investidores, ou ao contrário, ajudar os investidores, principalmente estrangeiros, a procurar aqueles players interessantes no país, eu preciso de tempo. Então eu preciso que a minha equipe também, aqueles advogados que ali estão, também tenham a mesma cabeça que eu, o senso de urgência do cliente e também de entender o mercado como um todo, entender não só de direito, né? Buscar um MBA, eu sempre falo, foi o que eu fiz, eu sempre recomendo para os advogados que atuam comigo, falo, olha, procura um MBA na área de economia, entenda de outras áreas, amplie seu leque, não fica preso só no que é o direito em si, não, porque isso é raso ainda. A tendência é essa? A tendência é essa. A tendência, São Paulo se espelha nos escritórios americanos. Até a gente estava conversando antes do programa como que vem crescendo o número de parcerias entre escritórios de fora com os brasileiros, porque eles estão vendo que ainda mais quando chega uma Selic a 5%, com chance de ter juros negativos, né, 4% de Selic ano que vem, torna o país mais propício a ter investidores. Então os escritórios de lá também adentram no mercado. E de igual sorte, as empresas daqui começaram a ver com maior potencial a internacionalização. Ou seja, diante disso, dessa necessidade de dinamizar, entender as demandas, você começa e eu estava falando, perdão, os escritórios de São Paulo buscando aprender com os americanos e a gente buscando muitas vezes aprender com os escritórios de São Paulo. E lá isso já é uma massa. O advogado é de negócio, o advogado ele realmente atua como, a palavra que você usou, atua como um CEO também dentro do direito. Vamos fazer um intervalinho, tomar uma água. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral, não saia daí. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. É uma oportunidade muito grande dos músicos locais mostrarem seu talento. A gente ficou surpreso, eu participei do corpo de jurados e a gente conseguiu ver assim, artistas incríveis, composições incríveis sendo apresentadas que talvez eles não tivessem essa oportunidade de trazer a público assim, as suas canções. Muito bom, muito artista bom, né? De Nova Lima, né? Então a gente tem que prestigiar. Eu faço questão de prestigiar porque eu acho que é super válido. Tem que valorizar mesmo os artistas locais. É um incentivo à cultura. É um incentivo aos artistas novalimenses. É todo incentivo que a galera precisa, né? Para mostrar seu trabalho autoral, seu trabalho próprio, suas composições. Eu me sinto extremamente honrado em poder fazer parte da cidade. A cidade tem grandes talentos, porque aqui tem muita gente boa, muita gente competente. E eu estou, assim, irradiando de felicidade. Bom, de volta com Cultura Geral. Ô Lucas, a gente hoje está falando de startup, inovação tecnológica, novos mercados, novas ideias, né? Ô Lucas, o caminho das startups é um caminho
de experimentação. E às vezes é um caminho, às vezes até dolorido, porque um projeto, um negócio, ele demora um tempo a maturar, 4 anos, 5 anos, né? Perseverar, como é que um empresário deve, primeira coisa é como que ele deve se programar, juridicamente, né? Na questão contábil, né? E também nessa questão da perseverança, ele tem que acreditar no negócio, né? Trabalhar isso tudo, o advogado virou tudo isso aí, virou conselheiro, virou psicólogo, virou tudo isso aí, isso é claro e cristalino. Mas trabalhar isso é muito dolorido, assim, porque toma o seu tempo também, né? Às vezes você está aí no final de semana com a sua namorada, com a sua esposa, você está com a família, ou você tem que trabalhar horas a mais à noite, né? Quantas vezes eu saí daqui, fui para Belo Horizonte encontrar com o Lucas à noite no escritório para ajudar, alguma coisa nesse sentido. Porque tem prazo, tem não sei o quê. Então, assim, essa nova revolução tecnológica tem trazido várias coisas. E como é que você vê tudo isso e como é que você vê essa situação também desse caminho que é as startups? E tem pessoas que pensam, vou montar uma startup, vou ganhar 10 milhões daqui a 5 anos. Né? Não é assim. Né? Legal. A primeira coisa, assim, a startup surge para corrigir um problema de mercado. Então, o primeiro passo é ela realmente ter identificado um problema. E normalmente o problema você sente, isso é em tudo na vida, né? É quando você realmente, não é de alguém falar, é de você vivenciar aquilo ali. Então, o primeiro ponto é ela realmente ter identificado um problema real e que, de preferência, que ela viveu. Por exemplo, o Thales Gomes, que é o criador da Easy Tax, agora tem a Segura, ele tem um programa até de gestão 4.0 que é muito interessante. Ele foi a partir de um Startup Weekend no Rio de Janeiro, que ele precisou de um táxi quando estava saindo de lá. O Rio de Janeiro chovendo, é igual São Paulo, igual BH também tem se tornado cada vez mais. Problema recorrente. Impossível conseguir um táxi. Então ele falou, caramba, preciso de um táxi, não tem jeito, ligou para uma cooperativa, não o atendeu, e ele falou, caralho, é isso. Eu vou procurar fazer aí um aplicativo, desenvolver, numa época que o país ainda não tinha condições, não tinha uma internet tão acessível igual é hoje. E tá aí o resultado. Vendeu para um fundo alemão e deu certo. Mas, enfim, as startups surgem a partir de uma dor. Ele tem que acreditar no produto e se preparar para tanto. Se ele vai largar o emprego para assumir uma startup, ele tem que pensar nas finanças dele, como está. Por exemplo, se eu for sair do meu escritório hoje para abrir o meu, eu tenho que pelo menos ter uns 6 meses de garantia do meu salário para que eu não sofra nesse momento de transição e consiga apostar no crescimento. A startup tem que fazer a mesma coisa, das duas, ou a pessoa continua no emprego e abre startup e tenta achar pessoas para apoiar o projeto, ou ele tem que já ter uma economia para poder apostar naquilo ali. E depois, superado aqueles 6 meses, se a empresa não deu certo, tudo bem, o payback, esse momento de pagar as contas, pagar os investidores, enfim, começar a dar realmente o lucro, acontece em 5 anos, igual esse é o prognóstico. Mas em 6 meses, se o projeto ainda não decolou, é porque não vai decolar. Então ele tem que ter desapegado do sonho também. Tem que ser igual ao LX, né? Vamos desapegar desse sonho aí, porque a ideia que você teve não deu certo. O país realmente é muito difícil, né? A maioria das startups deram certo, quebraram 3, 4 vezes antes, pivotou, né? Que é mudar mudar 180 graus aquele direcionamento que ele estava, aquela perspectiva. Mudar o produto ou o serviço. Então, mas o Brasil, quando você quebra, a chance de você se reerguer é muito pequena, né? Diferente de outros países, que é muito mais fácil. Então, por isso que eu admiro e dou ainda mais valor para o empreendedor aqui no país. Mas, enfim, é isso. Tem que entender até que ponto que vale a pena apostar na ideia, se preparar para tanto, e também se viu que depois de 6 meses o resultado não está vindo, no sentido de conquistar um pedaço do mercado, é porque está na hora de você mudar, pensar em outras perspectivas. Você se depara com muita decepção? Assim, as pessoas, eu tinha ideia e tal, não deu certo, a pessoa fica desiludida e tal. E o que você falaria para essas pessoas? Por exemplo, hoje a gente está conversando aqui, esse programa vai chegar para várias pessoas. Então, às vezes a pessoa está com uma ideia, começou uma ideia e às vezes não estudou direito a ideia, né? E às vezes, o cara está falando que com 6 meses, se não der resultado, eu vou parar para eu mudar. Isso causa uma frustração, né? Como lidar com isso aí? Como que a pessoa deve lidar com essa coisa assim, de desapegar do sonho?
o que eu geralmente falo, né, inclusive quando eu pego alguns programas de mentoria, né, que as startups estão no estágio ainda semente, né, para iniciando a atividade, eu sempre falo com eles, olha, a sua equipe tem que ser boa, multidisciplinar. E se você não conseguir, no happy hour, dividir uma pizza, porque essa equipe está grande demais. Você tem que tentar enxugar. O primeiro ponto é isso. Não dá para também lotar o projeto, lotar uma startup com muitas pessoas e achar que aquilo ali é a salvaguarda, aquilo ali que vai fazer decolar. O segundo ponto é se estruturar também juridicamente, entender os instrumentos básicos, né? Por exemplo, o contrato de vesting, para você conseguir ali atrair profissionais interessantes no mercado que também tenham sangue nos olhos e apostam na sua ideia, dividam seu sonho e façam com que aquilo ali se realize, né? Esse é o primeiro caminho, acreditar na equipe e ter as principais noções do direito. Se estruturar como empresa também. Abrir uma empresa hoje no país não é caro. Você ter ali um CNPJ já constituído te ajuda a poder ter um financiamento do BDMG, do BNDES, mostra para os investidores que você não está só com uma ideia, você já está com uma empresa efetivamente aberta. E, então, estruturar juridicamente a sua empresa como tanto te garante o limite da responsabilidade, né? Resguardando o seu patrimônio pessoal e te garante também demonstrar que ali controlar a sua contabilidade, que é fundamental, escolher até que ponto se a sua atividade permite estar no lucro presumido, no Simples Nacional, enfim. Essas estratégias, ter uma equipe de apoio é importante, mas principalmente o que eu sempre falo para eles, olha, foque na sua equipe, enxuta, multidisciplinar e acredite na sua ideia, mas se planeje para tanto. É isso. Duas perguntas para a gente encerrar aqui, bate-bola. Tá faltando sangue nos olhos dessa moçada que tá vindo, hein? Como é que você tá vendo? Eu acredito. Tá faltando e tem que ter? Eu sou um dos representantes da geração Y, a nossa geração tem muita pressa. E a gente controlar essa ansiedade é difícil. Então eu me incluo nisso. Em alguns momentos a gente tem que parar, a gente tem que ser ativo, dinâmico, querer crescer, mas entender também até que ponto ali que você está preparado para dar aquele passo. A geração Z, então, eu acho que ainda está um pouco dispersa mesmo. Precisa focar mais, entender. Eu acho que chegou muito fácil as informações e na mesma medida, eles acham que crescem fácil também. Então, assim, o sangue nos olhos, aí eu conceituaria em ter foco. Falta foco hoje em dia. E ter foco é algo que você ganha com empenho. É tendo conhecimento e realmente perseverando naquilo ali. Quedas vão ter. A questão é você estar preparado para elas e ter um suporte, né? O meu suporte hoje, se hoje eu consigo crescer é porque minha família me deu uma educação de qualidade que me permitiu abrir as portas que eu precisava, é porque eu tenho uma noiva do meu lado que me dá um apoio fundamental e porque eu tive profissionais muito bons que me ajudaram a nortear meu caminho. E é o que ainda que é jovem, né, tem 30 anos de idade, é o que me permite também fazer com que essa geração também eu consiga ajudar um pouco. Mas sim, eu acho que ainda falta um pouco de foco nessas gerações novas. Muito bem. Lucas, muito obrigado pelo esse Eu que bate-papo. agradeço. Foi um prazer, cara. Igualmente, Bom, sempre à disposição. Chegamos ao final do Cultura Geral. Amanhã estaremos de volta com uma reprise de algum programa. Não sei qual que é ainda, que o Alessandro me falou, mas reprisaremos um programa amanhã. Um grande abraço e voltaremos ao vivo na quarta-feira, se Deus quiser, com mais um Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio. UniBH Vestibular 2020. Prova 30 de novembro. Inscreva-se. unibh.br/vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.